E se o Titanic afundasse hoje? Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Você já sentiu aquela ponta de adrenalina quando o carro autônomo, em plena rodovia, assume o controle total e você sabe que não há nada que possa fazer se a tecnologia falhar? Ou talvez aquela sensação gelada no estômago quando você faz uma transação de alto risco, um clique, confiando cegamente em algoritmos que movem milhões? Eu mesmo já passei por isso. Confiei em um sistema à prova de falhas para guardar dados cruciais. E o colapso de sistemas veio em forma de um erro de software crítico, transformando anos de trabalho em cinzas digitais. Foi um pânico rápido, inesperado e totalmente humilhante. O Titanic moderno não afundaria. Era a melhor tecnologia, o máximo do luxo, o mais seguro. E ele afundou. Qual é o nosso Titanic hoje? O que nos dá a mesma certeza inabalável e o que o gelo moderno realmente faria com ela? E se eu dissesse que você está agora a bordo de um Titanic moderno, muito mais rápido e luxuoso, mas que está prestes a colidir com um iceberg que você mesmo ajudou a construir? Calma, não é um filme, é a nossa realidade. A maioria das pessoas acredita piamente que a tecnologia nos tornou invencíveis, que o desenvolvimento constante nos blindou contra qualquer colapso de sistemas global. Mas eu estou aqui para lhes dizer que essa é a maior mentira do século. O paradoxo é cruel. Somos mais conectados e, ao mesmo tempo, mais expostos à crise global do que jamais fomos. E a nossa complacência é o motor que nos leva ao desastre. O naufrágio moderno não seria sobre um navio, mas sobre o colapso de um sistema que consideramos grande demais para falhar. Vamos analisar os 6 furos que estão prestes a afundar o nosso casco social. Desde a arrogância digital que nos faz ignorar os alertas, até a brutal desigualdade na sobrevivência. E vou te dar as chaves de como construir seu próprio bote salva-vidas. A crença de que a tecnologia nos blindou contra grandes desastres não naturais é a crise global do nosso tempo. Uma espécie de arrogância confortável que permeia desde o indivíduo até as gigantes corporações. Assim como os engenheiros do século passado batiam no peito, garantindo a inafundabilidade do navio devido ao seu casco duplo, hoje confiamos cegamente na dupla autenticação, nos backups em nuvem e principalmente na solidez inabalável do desenvolvimento financeiro e da infraestrutura digital que sustenta o planeta. A complacência é, ironicamente, o material de construção do nosso Titanic moderno, e a fé cega no sistema digital é quase religiosa, uma entrega total à conveniência que nos faz esquecer a fragilidade inerente a qualquer sistema complexo. É a velha história de que a segurança está garantida, até o momento em que, puf, não está mais. Veja bem, caro amigo, o iceberg hoje não é um bloco de gelo sólido flutuando no Atlântico, mas algo muito mais insidioso e invisível, um ataque de ransomware global, que age silenciosamente e, quando atinge o alvo, paralisa instantaneamente colapso de sistemas vitais. Imagine hospitais perdendo acesso a prontuários eletrônicos de UTI, a rede de energia smart que alimenta cidades inteiras apagando de repente, ou a logística de supply chain global, aquela que garante que o seu pão chegue à mesa, simplesmente parando. Para evitar essa paralisia total, não basta apenas ter um bom antivírus ou um firewall robusto. A verdadeira sobrevivência exige uma mudança de mentalidade. Você precisa de um plano B que funcione fora da rede, talvez até manter cópias físicas de documentos essenciais, o testamento, a escritura da casa, a lista de contatos de emergência, e investir em habilidades que o tornem útil mesmo sem eletricidade ou conexão 5G. O sábio sabe que o conhecimento prático tem mais valor do que 1000 apps. A analogia com o navio é assustadora em sua precisão. O Titanic tinha divisões estanques que deveriam impedir o naufrágio. Nós temos firewalls, redundâncias e a tecnologia de ponta. A essência da falha, a complacência da crise global, reside na superestimação da própria capacidade de resistir ao inesperado. Se você, por exemplo, é um investidor, a fé na inafundabilidade de um mercado ou de um ativo específico é o seu iceberg pessoal. Não confie apenas em um único app bancário ou corretora digital. Diversifique geograficamente e fisicamente. E, pelo amor de Deus, mantenha uma reserva de emergência física, acessível offline
em uma moeda forte e tangível. O dinheiro que só existe na tela é tão real quanto o bote salva-vidas que só existia no papel. A verdadeira sobrevivência começa com a admissão de que o impossível está logo ali, à espreita. E a maior tragédia é ignorar os sinais de fragilidade estrutural que estamos vendo pipocar no horizonte digital e econômico. Muitos pensam que ter backups na nuvem é o auge da segurança, mas isso é como mudar os botes salva-vidas de lugar, sem aumentar o número de vagas. O verdadeiro risco, o que provoca o colapso de sistemas em escala, é a dependência homogênea de poucos provedores de nuvem. Se um grande provedor falha, falham milhões de empresas e dados de uma só vez. A lição que podemos tirar dos mestres da estratégia, como Sun Tzu, é: não lute a mesma batalha que seu inimigo quer que você lute. Haja de forma contraintuitiva. Se todos estão colocando seus ovos na cesta digital, o sábio se pergunta qual o custo e qual o benefício de ter uma pequena parte do seu patrimônio em algo físico e descentralizado, como metais preciosos ou terras. É preciso ter a visão do mentor que já viu a maré virar inúmeras vezes, entendendo que a complacência é a única garantia de naufrágio. O desenvolvimento sustentável da sua vida depende de ter alicerces que resistam a ventos digitais e econômicos. O que nos leva a pensar: será que estamos navegando rápido demais, inundados por informações que não conseguimos processar, ou estamos apenas cansados demais para prestar atenção nos verdadeiros alertas? O capitão Smith acelerou o Titanic em águas conhecidas por icebergs. Ele confiava na inafundabilidade e na urgência de chegar. Hoje, nós navegamos em uma velocidade de informação que o próprio Titanic invejaria, só que estamos todos pilotando ao mesmo tempo. A tecnologia nos inunda com alertas, spam, notificação de fake news, e-mail de phishing, alarmes de mercado. E no meio dessa crise global de dados, como distinguir o aviso de que o seu sistema de vida está prestes a colapsar do lembrete de que você precisa comprar mais café? Essa sobrecarga causa a terrível fadiga do alerta, que é a verdadeira cortina de fumaça do Titanic moderno. É a velocidade e a quantidade da informação e desinformação que impedem a manobra de desvio do iceberg. O sábio entende que a sobrevivência depende da capacidade de filtragem. Lembro-me de uma situação pessoal, anos atrás, em que ignorei um e-mail com a tag "Alerta urgente" sobre um contrato importantíssimo, porque ele veio misturado a dezenas de propagandas e notificações de redes sociais. Aquela pequena e crucial informação, que parecia um spam qualquer, quase me custou um prejuízo enorme. A lição é simples. Ninguém acredita no alerta porque ele está em uma tela de notificação, no meio de 100 outras, perdendo-se no desenvolvimento caótico das nossas vidas digitais. Para combater isso, você precisa criar seus próprios filtros de prioridade. Ao invés de reagir a cada ping do celular, defina horários fixos para checar informações essenciais. Crie um sistema para classificar o que é fogo e o que é fumaça. O problema não é a falta de informação, mas a sua banalização. A fragilidade do nosso sistema de atenção é explorada de tal forma que, quando o colapso de sistemas real, um alerta de tsunami financeiro ou uma falha crítica de infraestrutura aparece, ele é tratado com a mesma indiferença dada a um meme antigo. E esse é o risco inerente do nosso desenvolvimento digital acelerado. Ele nos tornou anestesiados ao perigo. Imagine que você receba um alerta de um ataque hacker que pode comprometer sua segurança. Se você já ignorou 5 alertas de segurança nos últimos dias, o sexto se torna irrelevante. Esse é o complacência levada ao limite. O iceberg digital avisa que está vindo, mas nós, em nossa pressa incessante e em nossa arrogância tecnológica, estamos muito ocupados para ver. Portanto, a aplicação prática aqui é criar sua própria sala de rádio interna, uma bolha de serenidade no meio do caos. Recomendo, por exemplo, que você dedique 15 minutos diários para a leitura aprofundada de um veículo de informação confiável, e apenas ele, desativando todas as notificações de feed e mídias sociais durante esse período. Se você busca conhecimento que não será encontrado em conteúdos superficiais,
Precisa ler clássicos sobre análise de risco, como A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb, que ensina a valorizar o que é raro e impactante, em vez de se afogar no barulho cotidiano. É apenas quando desaceleramos a mente que podemos ouvir o verdadeiro aviso de perigo e desviar do desastre. Mas o que acontece quando o navio já está afundando e percebemos que a sobrevivência não é igual para todos? No Titanic de 1912, a tragédia teve um fator de desenvolvimento social brutal. O bilhete de primeira classe era, inegavelmente, um bilhete de sobrevivência. A localização dos alojamentos e a proximidade com o convés superior garantiram que a elite tivesse prioridade e tempo para acessar os botes salva-vidas. No nosso Titanic moderno, o colapso de sistemas revela uma verdade igualmente cruel e mais complexa. O convés superior não é definido por ouro, mas pela posse de capital, saúde, mobilidade e, crucialmente, acesso à informação privilegiada. Esta é a face da crise global que muitos preferem ignorar, pois ela expõe a fragilidade social subjacente que nosso frenético desenvolvimento digital prometeu, mas falhou em erradicar. A desigualdade, como o gelo, é dura e implacável. A corrida por botes salva-vidas hoje se manifesta como a corrida por recursos escassos durante uma crise. Lembre-se, por exemplo, de como durante uma pandemia, o acesso rápido a respiradores, a testes eficientes ou a fundos de emergência definia quem conseguia atravessar o vendaval sem ser tragado. A primeira classe de hoje é ter o capital de reserva que permite suportar meses de paralisação econômica, ter um emprego que pode ser feito remotamente graças à tecnologia e a saúde robusta que te mantém longe da sobrecarga do sistema público. Já aqueles no convés inferior, a maioria da população que depende de salários diários, sem reservas de capital ou mobilidade digital, são os primeiros a sentir o frio da água. A complacência da elite em não reconhecer essa disparidade é, em si, um fator de afundamento. A crise moderna atua como um raio-x, expondo o furo no nosso casco social. Quando um colapso de sistemas financeiro atinge, a pessoa com um portfólio diversificado e educação financeira consegue se reposicionar rapidamente, por vezes até lucrando com a volatilidade. O indivíduo sem essa base de conhecimento e sem reserva de emergência, por outro lado, perde tudo e demora anos para se reerguer. Essa diferença não é de esforço, mas de estrutura e acesso a conhecimento aprofundado, o tipo de conhecimento que não é encontrado em lives superficiais. É por isso que insisto na importância de você construir seu próprio bote salva-vidas. Se você deseja ascender socialmente e se proteger das inevitáveis turbulências, precisa investir em capital de conhecimento. Leia sobre economia comportamental, como Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, e entenda a lógica por trás da acumulação de riqueza. O mentor que já viu a maré virar sabe que o bote salva-vidas não é comprado, mas construído com anos de disciplina. A aplicação prática é simples. Se você é o capitão do seu destino, não pode depender do barco de terceiros. A sua sobrevivência futura reside na sua capacidade de desenvolvimento de fontes de renda passiva e na manutenção de uma rede de apoio que vá além do digital. Uma rede de contatos humanos e confiáveis. A crise global sempre chega, o que muda é quem está preparado para ela. Se você não está ativamente construindo sua saúde financeira e relacional para resistir ao choque, você está, metaforicamente, nos alojamentos mais baixos, esperando o aviso que chegará tarde demais. Mas se o aviso chegasse, será que conseguiríamos nos comunicar em meio ao caos? E se a nossa comunicação ininterrupta fosse o próximo sistema a colapsar? Em 1912, a comunicação falhou. Os operadores de rádio estavam sobrecarregados, ignorando alertas e, crucialmente, o navio de socorro mais próximo desligou seu rádio para dormir. Hoje, com 5G, internet por satélite e o desenvolvimento de redes tecnologia global, a comunicação nos parece tão infalível quanto a proa do Titanic. Acreditamos que não importa a crise global, o WhatsApp, o e-mail ou o sistema de emergência sempre funcionarão. Essa é a complacência da conectividade, a presunção de que o silêncio nunca mais será uma ameaça.
Mas o Titanic moderno esconde uma vulnerabilidade terrível. Nossa total dependência de sistemas centralizados e, portanto, igualmente suscetíveis a um colapso de sistemas em escala. Pense na frustração autêntica e isoladora de tentar resolver um problema urgente e ser recebido por um chatbot inútil, ou ser colocado em espera por 40 minutos em um 0800 em plena emergência. Esse silêncio moderno, a incapacidade de obter uma resposta humana e eficiente quando mais se precisa, é o equivalente funcional ao rádio mudo do navio. A nossa fragilidade reside não na falta de canais, mas na ineficácia deles sob pressão. É uma forma sutil de isolamento, onde você está tecnicamente conectado, mas humanamente incomunicável. Essa é uma lição essencial para a sobrevivência e para o desenvolvimento de redes verdadeiramente resilientes. O valor de um contato humano confiável supera 1000 conexões virtuais. Eu já vivenciei o pânico que ocorre quando o canal principal de comunicação falha, mesmo que por algumas horas. A ansiedade de não conseguir confirmar se um ente querido está seguro durante um evento inesperado, ou a impossibilidade de coordenar um resgate ou uma ação essencial. Se por algum motivo o WhatsApp, o maior coordenador de ações sociais e econômicas do mundo, caísse por uma semana inteira, o pânico seria causado não apenas pelo evento em si, mas pela incapacidade de coordenar o socorro, organizar a logística e, fundamentalmente, encontrar e tranquilizar entes queridos. A quebra da confiança na tecnologia geraria um caos, colapso de sistemas em cascata. O mentor sábio aconselha a criação de rotas de fuga comunicacionais. Ações práticas: mantenha uma lista física de contatos de emergência e pontos de encontro pré-determinados com a família e a rede de apoio, fora do ecossistema digital. Não confie apenas na tecnologia de voz sobre IP. Familiarize-se com walkie-talkies ou até mesmo o velho rádio amador, ferramentas que operam independentemente da infraestrutura celular. A sobrevivência em uma crise global exige que você volte aos fundamentos da comunicação humana, o contato face a face, a palavra clara e a confiabilidade mútua, superando a complacência de que o satélite nunca falhará. Se o seu único plano é o 5G, seu plano tem uma fragilidade crítica. Mas, e depois que o sistema de comunicação falha e o desastre é inevitável? O que se aprende na fase brutal da engenharia de sobrevivência? Depois que o colapso de sistemas se concretiza e a água gelada começa a subir, a fase da sobrevivência se inicia, e é nesse momento que a verdadeira engenharia de sobrevivência se revela. Não se trata mais de confiar na tecnologia ou na robustez da embarcação, mas sim na sua capacidade individual de se manter à tona. Os sobreviventes do Titanic não lutaram contra o navio, mas contra o frio extremo do Atlântico, uma batalha puramente fisiológica e mental. Hoje, no nosso Titanic moderno, essa luta é análoga à batalha para se reerguer após um colapso financeiro devastador, a perda total dos dados digitais que sustentam sua vida, ou a destruição de uma rede de contatos que você julgava sólida. A dor não é a perda em si, mas a luta extenuante para respirar no frio extremo da incerteza. O mentor que observa as grandes viradas da história sabe que a maior lição de desenvolvimento está na adversidade. Eu uso uma analogia original para isso. Imagine que a luta na água gelada é a tentativa de reconstruir sua vida. Se você dependia de uma única fonte de renda e ela desaparece, o choque é como o mergulho na água gélida, um choque sistêmico. A fragilidade estava em não ter múltiplas camadas de proteção. Os sobreviventes que se agarravam a destroços maiores tinham mais chances. No nosso contexto, esses destroços são as habilidades transferíveis, as reservas de emergência não digitais, e uma rede de apoio que opera com base na confiança mútua, superando a complacência de depender de um único empregador ou mercado. É preciso construir a sua própria boia de resgate, feita de resiliência e adaptabilidade. Essa fase do pós-naufrágio é onde a crise global se torna profundamente pessoal. A lição mais valiosa é que você é a sua própria apólice de seguro. Não adianta saber quais livros são bons de se ler depois do desastre. Você precisa ter lido e aplicado o conhecimento antes. Por exemplo, se falamos de finanças, ao invés de buscar a ação da moda,
Comece investindo em você, na sua educação. Livros como O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, não oferecem atalhos, mas constroem a base de raciocínio para que você não entre em pânico quando o mercado, nosso oceano, congelar. A aplicação prática não é sobre quais ações comprar, mas como desenvolver a disciplina de desenvolvimento que garante que você terá capital para comprar quando todos estão vendendo. A chave para a sobrevivência é entender que a perda da crença no sistema central, o governo, o mercado, a tecnologia infalível, exige uma reconstrução de dentro para fora. É preciso ter a humildade de aprender a nadar novamente, de forma mais eficiente. A complacência na inafundabilidade é substituída pelo respeito à fragilidade do mundo. O Titanic moderno nos ensina que, após o colapso de sistemas, a única coisa que realmente sobra é o seu caráter e suas competências. E é essa nossa luta para aceitar a falha sistêmica que, ironicamente, abre a porta para a negação e a crença em narrativas alternativas. Após o naufrágio do Titanic, surgiu uma persistente teoria da conspiração de que o navio que afundou não era o Titanic, mas sim seu gêmeo menos valioso, o Olympic, trocado intencionalmente por questões de seguro. Porque era mais fácil para as pessoas acreditarem nessa complexa trama do que aceitar a negligência humana, a falha de projeto e a complacência dos mais altos escalões. A resposta reside na fragilidade psicológica. É profundamente mais reconfortante acreditar que um grande desastre foi orquestrado por vilões inteligentes do que aceitar que ele foi o resultado de uma falha sistêmica inerente e de pura estupidez. Essa é a negação da falha que nos atormenta no Titanic moderno e na nossa crise global contemporânea. No nosso contexto de colapso de sistemas, vemos o mesmo mecanismo em ação. Quando ocorre uma grande quebra econômica ou um erro de proporções épicas que abala a tecnologia e o desenvolvimento, é mais confortável acreditar que foi um grupo secreto de bilionários manipulando o mercado do que aceitar que o sistema, por design, é inerentemente frágil e que a falha é sistêmica, alimentada pela ganância coletiva. O medo moderno é o de que grandes eventos sejam apenas acidentes caros. O mentor sábio, porém, insiste que o iceberg moderno não é uma conspiração de um grupo obscuro. É a nossa própria arrogância amplificada, nossa dependência cega da inafundabilidade digital. Para o indivíduo em busca de sobrevivência e conhecimento que não seja superficial, é vital treinar a mente para aceitar a realidade da falha. A ação prática aqui é desenvolver o pensamento crítico baseado em dados e probabilidade, e não em narrativas emocionais. Ao invés de gastar horas caçando quem orquestrou a última crise, estude a fundo como funcionam os ciclos econômicos, como a fragilidade se acumula em bolhas de ativos e como a complacência regulatória permite o desastre. Leia sobre a história das grandes falhas, como a crise de 2008, e identifique os sinais claros de colapso de sistemas que foram ignorados por todos. Não por um complô, mas por interesse próprio e miopia. O desenvolvimento pessoal e a sobrevivência dependem de encarar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. O maior perigo para a humanidade e para o nosso Titanic moderno não é o vilão com bigode retorcido, mas sim o engenheiro complacente que acredita que suas redes e algoritmos são infalíveis. A mensagem final é clara. O verdadeiro iceberg não é uma conspiração. É a nossa própria arrogância, a fé absoluta na tecnologia e a recusa em construir um sistema que reconheça e acomode a inevitabilidade da falha humana e estrutural, alimentando, assim, a próxima crise global. Recapitulando tudo o que vimos, se o Titanic afundasse hoje, não teríamos a música clássica da orquestra em seus momentos finais. Teríamos sim um silêncio digital ensurdecedor, o colapso de sistemas da comunicação, seguido pelo ruído ensurdecedor do pânico nas ruas. Percebeu a fragilidade da nossa inafundabilidade digital? A crise global não é o iceberg, mas a nossa complacência em ignorar que, sob toda essa camada de tecnologia e desenvolvimento, a natureza humana de pressa e arrogância permanece a mesma de 1912. A verdadeira lição do nosso Titanic moderno é esta: a confiança cega em qualquer sistema
financeiro, social ou tecnológico, é o maior iceberg que podemos enfrentar. A sobrevivência exige vigilância constante e a humildade de admitir que tudo pode falhar. Você está construindo ativamente o seu próprio bote salva-vidas, suas habilidades, suas reservas offline, sua rede humana de apoio, ou você está esperando que o desenvolvimento de terceiros o salve? O que você vai fazer agora para sair do convés inferior e garantir que o seu bilhete seja de segunda classe, a classe da vigilância e da preparação? Está na hora de parar de depender da tecnologia alheia e assumir o leme da sua própria vida. E é por isso que eu quero ouvir você. Qual sistema que você confia cegamente hoje é o nosso Titanic? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Eu e a comunidade queremos saber. Se você absorveu este conhecimento e sentiu essa urgência de mudar, dê um like neste vídeo. E para continuar aprendendo a construir a sua sobrevivência em um mundo cada vez mais frágil e a navegar pelas maiores lições de desenvolvimento que a elite não te conta, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo alerta pode ser crucial.